Enquanto isso, Adrian ajuda a Graziella a descer do cavalo e a segura firme nos braços. Ela se afasta e afirma que um dia tudo ali será dela e que Adrian será apenas um funcionário que deverá obedecê-la, isso se ela não o dispensar. Adrian retruca dizendo que pode ir embora quando desejar. Ela pergunta por que então ele não foi embora quando Rodolfo quis demiti-lo e Adrian eleva a voz, declarando que faz o que quer, não o que mandam. Graziella ordena que ele a respeite, mas ele responde para ela deixar de ser convencida, pois ainda não é a dona do lugar. Graziella insiste que ele precisa obedecer às suas ordens, mas Adrian se recusa, afirmando que prefere pedir demissão antes disso. Ela diz que ele precisa de uma lição e ele retruca que ela precisa de outra coisa. Graziella o atinge no rosto com um chicote e em resposta recebe um beijo. Furiosa, ela se afasta e sai galopando, mas acaba caindo. Assustado, Adrian tenta socorrê-la, mas ela exige que ele não a toque. Ele se oferece para levá-la a cavalo, mas ela recusa, dizendo que não quer nenhum favor dele, embora mal consiga caminhar, aparentemente com o tornozelo machucado. José Armando volta da capital, encontra Esmeralda no campo, desce da caminhonete e passa a segui-la. Graziella continua caminhando até não aguentar mais e Adrian afaga nos braços. Dominga vê Esmeralda chegando à cabana e comenta que está faminta. José Armando continua observando Esmeralda e finalmente descobre onde ela mora. Quando José Armando retorna à fazenda, Rodolfo demonstra alívio ao vê-lo chegar. José Armando comenta que comprou um anel belíssimo. No entanto, Rodolfo observa que Graziella e Adrian ainda não voltaram da aula de equitação. Jacinta aparece trazendo a notícia de que Adrian e Graziella estão regressando apenas com o cavalo de Adrian. Logo depois, Adrian surge carregando Graziella nos braços e explica que ela sofreu uma queda, torcendo o tornozelo e sente muita dor. Rodolfo pede que José Armando leve Graziella para o quarto, torcendo para que não tenha fraturado o tornozelo. Jacinta corre para a cozinha para contar a Crisanta e a tia Tula que Graziella caiu do cavalo e machucou o pé. Crisanta, apreensiva, decide verificar o que ocorreu, enquanto Tula prepara alguns remédios naturais. Graziella explica que montou sozinha no cavalo e admite que acreditou que conseguiria sem ajuda. Rodolfo lembra que Adrian estava lá justamente para ajudá-la. José Armando confirma que não há fratura, apenas uma torção, e diz que vai enfaixar o pé e receitar alguns medicamentos, assegurando que em poucos dias ela estará recuperada. Enquanto José Armando sai para buscar a maleta, Fátima lamenta que isso tenha acontecido justamente próximo ao aniversário de Graziella. Branca garante que mesmo assim realizarão a festa, mas Fátima insiste que não será a mesma coisa, já que a filha talvez nem consiga caminhar. José Armando retorna com a maleta e nesse momento Rodolfo reage com rigor, responsabilizando Adrian e afirmando que ele foi irresponsável. Graziella tenta defender Adrian, porém Rodolfo lembra que já havia avisado que não toleraria outro deslize do rapaz. Ela intervém suplicando para que José Armando não permita que Adrian seja demitido, assumindo toda a culpa pelo ocorrido. Angustiado, Adrian desabafa com o pai, culpando a si mesmo e dizendo que foi tolo pelo que fez. Dionísio recorda ao filho que agora terá de enfrentar as consequências de suas ações, já que Rodolfo pretendia demiti-lo há tempos. José Armando alcança o pai e pede que ele não cometa uma injustiça ao dispensar Adrian, esclarecendo que Graziella caiu do cavalo por teimosia. Rodolfo insiste que Adrian estava ali para zelar por Graziella, ressaltando que algo mais grave poderia ter acontecido, mas José Armando reforça que foi apenas uma torção e revela que a própria Graziella implorou para que o rapaz não fosse despedido. Enquanto isso, Melésio chega à cabana no momento em que Dominga e Esmeralda terminam de lavar a louça do almoço. Ele entrega algumas frutas para Esmeralda e lamenta que ela não tenha ido à cascata nos últimos dias. Em seguida revela um segredo, diz que o rio perguntou por ela e que parou de cantar. Esmeralda quer saber o que devem fazer para o rio voltar a falar e Melésio a convida para irem até lá, afirmando que o rio fica radiante quando a vê. José Armando e Branca conversam sobre os remédios naturais milagrosos de tia Tula para tratar a torção no pé de Graziella. Branca pergunta ao filho como foi sua ida à capital. José Armando conta que encontrou o anel que procurava e Branca questiona se ele está realmente seguro do passo que pretende dar. Ele garante que sim e Branca menciona o beijo em Esmeralda. José Armando admite que se deixou levar pelo impulso e comenta a doçura da moça.
Branca revela que conheceu Esmeralda na igreja e por isso tocou no assunto. Ele afirma que está consciente do que deseja para sua vida e que Graziella é a companheira de que precisa. Rodolfo e Fátima se aproximam e Branca decide pedir que sirvam um almoço. Fátima lembra que José Armando ainda não mostrou o anel de noivado, mas ele apenas diz que é uma surpresa e que no momento oportuno todos verão, deixando Fátima morrendo de curiosidade. Florzinha encontra Esmeralda e Melésio às pressas na cascata para contar que a noiva de José Armando caiu do cavalo durante a aula com Adrian. Melésio debocha dizendo que a moça é tão boba quanto ele, enquanto Esmeralda, preocupada, pergunta como ela está. Florzinha explica que ela só machucou o pé. Esmeralda lamenta que José Armando não esteja em casa, mas Florzinha revela que ele já voltou da capital e provavelmente cuidou dela. Acrescenta ainda que Adrian nem quis almoçar e ficou do lado de fora aguardando notícias dela. Esmeralda supõe que seja preocupação, mas Florzinha corrige desconfiando que o irmão não está preocupado e sim apaixonado. Intrigada, Esmeralda pergunta por quem e Florzinha responde que é pela dona Graziella, a noiva do próprio José Armando, deixando Esmeralda atônita. Enquanto isso, José Armando pensa em Esmeralda quando Adrian se aproxima para perguntar sobre Graziella. Ele informa que ela está bem, dormindo e que sofreu apenas uma torção sem nenhuma fratura. Adrian lamenta o ocorrido e José Armando conta que Graziella já explicou que ele tentou ajudá-la a montar, mas ela não permitiu. Adrian pede perdão, porém José Armando o orienta a esquecer o assunto, garantindo que em poucos dias Graziella estará andando normalmente. Fátima comenta que Graziella está muito abatida, mas espera que ela se anime para a comemoração de aniversário. Crisanta sugere que José Armando faça uma serenata para Graziella, o que faz Fátima recordar a serenata que seu falecido marido lhe fez naquela mesma casa. Rodolfo, por sua vez, admite a Adrian que está aborrecido com seu comportamento, mencionando a discussão com José Armando e agora a queda de Graziella. Ele comenta que tanto José Armando quanto Graziella assumiram a responsabilidade, mas avisa Adrian de que não tolerará mais nenhum deslize. Adrian agradece por não ser dispensado. Rodolfo explica que só não quer contrariar o pedido da sobrinha, mas alerta que Graziella poderia ter perdido a vida caso tivesse sido arrastada pela égua. Na cabana, Esmeralda avisa Dominga que está indo à casa de Lúcio para as aulas, pois ele detesta atrasos. Dominga afirma que tudo o que esse homem quer é tê-la por perto e aconselha Esmeralda a não ir até lá. Esmeralda insiste que aprende muito com Lúcio e que, além disso, ele aprecia sua companhia e vive muito sozinho. Dominga pede que Esmeralda não volte mais à casa dele, mas que não revele ter sido ela quem a orientou, apenas diga que não tem vontade de ir. Antes disso, Dominga incentiva Esmeralda a dar uma volta pela cidade para ver se encontra José Armando. Com tristeza, Esmeralda recusa. Ela admite que já entendeu que é melhor se afastar de José Armando e torce para que ele vá embora de vez.